Yeah. Yeah. Boa! Olá, estamos aqui no Ponto de Encontro Podcast, o papo reto do autoconhecimento. Eu sou o Marcelo Gaspar. Sejam bem-vindos, eu sou Silvio Spinelli e como a gente sempre diz, aqui é o papo reto do autoconhecimento, direto ao ponto, sem mimimi, tirando você da sua zona de conforto para você poder evoluir. Criamos polêmicas, fumacinhas na sua cabeça, para você poder pensar na sua vida e transformá-la onde tiver que ser transformado. E como é de praxe, se inscrevam no canal. Quem não está inscrito, quem está assistindo pelo YouTube, dá um compartilhar aí para dar uma ajudada aí pra galera, pra gente. E quem tá vendo pelo Spotify, também pode seguir lá e pode escutar pelo Spotify também. Então vamos lá. Show! Hoje, Qual é o tema de hoje? hoje nosso tema é: você sabe como sua mente funciona? Eu sei. Caramba! Sei muito bem. E você sabe? E olha que incrível, né? Eu também sei. Ah, muito bem. Né? E olha que incrível, porque é um tema um pouco polêmico. Eu acho que Sim. muita gente não vai saber realmente Não só como polêmico, que é isso. como curioso. Saber como a nossa mente funciona, poder saber como a nossa mente E funciona. para que realmente você precisa saber como sua mente funciona, porque isso vai te ajudar e aonde vai te ajudar. Exatamente. Na verdade. Você que está aí escutando a gente agora nesse momento, de verdade, pensa aí. Seria bom você saber como sua mente funciona, porque às vezes a gente acha que sabe. E a gente está funcionando num padrão que não é o nosso padrão verdadeiro. Hoje você vai ver um monte de coisas assim desse tipo. Né? Vamos contar muitas histórias Sim. que nós vivenciamos, né, com nossos clientes, Sim. e, assim, com membros da família, né? Também, que a gente também. vem Vale a pena. trabalhando. A gente só fala do que a gente vive aqui. Por isso que é o papo reto do autoconhecimento. A gente só diz o que a gente já experimentou, já vivenciou, já validou. Com a gente, com a nossa família e com os nossos clientes também, obviamente. Exatamente. E antes de começar a entender como a nossa mente funciona, a gente tem que saber distinguir o que é mente. Na verdade, a gente tem O que, um que é órgão... mente e o que é cérebro, por exemplo? Exatamente. Então, a gente tem o órgão cérebro, né? Que ele é o responsável pelo nosso sistema nervoso e ele tem várias finalidades, né? E dentro, que trabalha em conjunto, né, com o cérebro, trabalha a nossa mente. O cérebro é o órgão que ele... Físico, propriamente exatamente, dito. físico, biológico, né? E a mente é a nossa parte o quê? Cognitiva. Nossa parte sutil também. Né? Exatamente. Então, a nossa mente, ela é responsável também por vários Pelos nossos funcionamentos, pensamentos, né? Pensamentos, memória e várias outras coisas. Então, hoje, vamos mergulhar nesse tema mente. É né? isso aí. Como isso é importante para a nossa vida, como Sim. essa informação que a gente vai passar aqui ela é importante, porque através do autoconhecimento que a gente consegue, né, obter essas informações. Então, vamos Digo para vocês que saber como sua mente funciona é um dos mais profundos autoconhecimentos. Né? Temas, parece né? Um tema muito profundo. mais né? profundo, exatamente. Um tema bem profundo desse mundo do autoconhecimento. Porque não tem como você se conhecer sem saber como efetivamente é o seu funcionamento. Né? Quais são os ambientes que são favoráveis a você, quais são as pessoas, o tipo de convivência, tudo isso vai englobar a sua vida no cotidiano e é como sua mente funciona. Vamos logo direto, vamos começar, entendeu? Então, A falar eu te pergunto, disso. Silvia, como é que a nossa mente funciona, como eu sei como ela funciona e para que serve isso, né? Para que serve isso? Bom, a gente vai ter que falar sobre análise corporal, que é uma ferramenta, né, que, através do formato do seu corpo,
a gente diz o funcionamento da sua mente. Não é uma mágica, é isso, não gente? é macumba, não é, entendeu? Um duende que vem aqui da floresta dizer, não. Isso é uma ciência, né? E a gente tem que contar um pouquinho da história para você poder entender da onde surgiu isso, né? Com que bases científicas a análise corporal surgiu. Como que começou isso? Exatamente. Né? Conta um pouquinho pra gente como começou. Bom, começou com 3 caboclos, Freud, Reich e Lowen, né? Na época de Freud. Então, esses caras, né? Vou falar um pouco da ciência mesmo para você entender, para você saber a base disso tudo. Freud começou a desconfiar que realmente a nossa mente tem a ver com o nosso comportamento corporal, o jeito da gente se mover e tal. Começou assim, tá? Ele falou, cara, existem certos tipos de pessoas também, tipo de corpo, assim, que tem um certo tipo de comportamento. Começou tipo uma desconfiança, né? Tudo começa assim, com uma coisa inusitada. E aí, Reich e Lowen também, que eram dessa época, na verdade, Freud começou a mandar os pacientes, procura esse cara aqui. Foi assim que começou. Ele já estava tendo essa desconfiança e não estava conseguindo cuidar de uma maneira que ele acreditasse ser completa. E aí, Reich e Lowen estudavam o comportamento humano e o corpo também, né? O comportamento no sentido, assim, de como a pessoa senta, porque aí tem várias vertentes, né? E o que aconteceu? Lowen, ele começou a associar 5 traços de caráter. Na verdade, à personalidade. ele descobriu que a nossa mente... Sim. Existiam 5 traços de caráter. E ele colocou nomes, né, nesses traços. Sim, colocou nome. Que todos nós temos... Não é que a nossa mente tivesse 5 traços de caráter, né? Ele o nosso deu comportamento, ele tinha essas 5 características que ele deu o nome de traços de caráter, caracteres, tem gente que fala assim, da mesma coisa, né? E colocou nome. São nomes esquisitos, mas colocados por ele, tá? A gente está repetindo. Não é, quero que fique isso muito claro, a patologia clínica, né? Vocês vão escutar os nomes, vocês vão ver, caraca, eu não quero ter isso. Não, todos nós temos esses 5 tracinhos, tá? Exatamente. O que vai diferenciar entre uma pessoa e outra é a porcentagem de cada traço desse. Exatamente. Então, esses 5 traços, fala aí quais são. Os nomes são um pouco esquisitos, mas não se desesperem. O primeiro é o esquizoide, tá? O segundo é o oral. O terceiro é o psicopata. Não é, como a Silvia falou, não é a psicopatia, patologia, era só um nome que ele colocou. O terceiro, masoquista, também não pense negativamente nesse traço. E o quinto é o traço de rígido. Exatamente. Como a gente estava dizendo, todos esses 5 traços fazem parte da mente de cada ser humano. Sim, exatamente. Fazem parte da nossa personalidade, né? E exatamente como o Marcelo falou, cada pessoa tem um percentual X desses traços. Existem pessoas que têm picos de alguns traços. E o que isso vai significar? A gente vai falar um pouquinho de cada traço. Vai significar que as suas características maiores são as características daqueles traços que você tem pico. Outras pessoas são mais distribuídas, ou seja, tem um pouquinho de cada um num percentual mais parecido. Significa que você tem exatamente isso, um pouquinho das características de cada traço de uma maneira mais harmônica, mais bem distribuída, já não tem um pico tão grande, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada traço e é bom você escutar para você ver se a sua... Você vai se identificando. Caramba, eu sinto isso. Caramba, eu penso assim. Bora lá falar um pouco, então? Então, o primeiro traço, esquizoide. É o esquizoide. O esquizoide é aquele traço que a pessoa gosta de ficar na caverna, ele gosta de ficar ali criando, é extremamente criativo, cria muito, mas ele tende a o quê? A se fechar numa caverna e ficar no mundo das ideias, né? Querer estar ali bastante tempo, não gosta de muito toque. É uma pessoa que, se ela tem esse pico nesse traço, ela tende a ser mais na dela, né? Ficar mais introspectiva. Não gosta muito de aparecer. Não gosta de aparecer. Não é aquela pessoa que vai querer, vou pra uma academia, malhar e ficar, entendeu? Ele tá querendo ter ideia, ficar lendo, ficar tendo as criatividades e
E Uma fazer pessoa com- muito mais mental, né? Exatamente. Cara, essa criatividade do esquizoide é extrema. São pessoas extremamente criativas. Elas vivem até, às vezes, num mundo mais paralelo, assim, sabe? Porque aqui, esse mundo aqui para elas é muito básico, muito banal. Sabe esses caras tipo Elon Tipo esses Musk, caras, por exemplo, a gente tava até vendo a série ontem do Spotify. criador do Spotify. Imagina, esse cara que teve essa ideia incrível. Tem esse traço bem alto. Exatamente, né? o cara das ideias. O cara que dá ré no foguete. Tem um traço esquizoide alto. Ninguém acredita. Que isso? Você tá louco. Geralmente, quem tem um traço esquizoide muito alto é muito bom, assim, pra artes, sabe? Criação, galera do Google. Tudo esquizoide. Facebook, alto. né? Facebook. Criador etc. do Facebook. Exatamente. Então, tem esse traço. Todo traço, só para vocês saberem, ele tem seus superpoderes, que a gente fala, né? E tem as suas dores também. Exatamente. Né? Então, quando o seu traço não está sendo bem atendido, você imagina que você tivesse 5 funcionários. Eu gosto de explicar assim, fica uma coisa, eu gosto de fazer essa analogia. Né? Quando um funcionário está insatisfeito, a firma não anda bem. Porque você precisa que seus 5 funcionários estejam sendo bem atendidos, trabalhando com excelência. E aí, por que a gente trouxe esse tema aqui? Porque realmente, quando um traço ou vários traços seus estão nos superpoderes, cara, a sua vida tende a ser extraordinária. Porque você descobriu como funciona cada um e você faz com que eles fiquem no quê? Usando superpoderes. Porque só existem duas formas de funcionamento. Ou é no superpoder ou é na dor. Sim. E se você está na dor de algum traço desse, aquilo que vai acontecer é que realmente sua vida trava naquela situação. Por exemplo, o cara que tem esquizoide alto, tá lá, criando, gosta de ficar quietinho, inventando as coisas, tá um cara muito mais mental. Ele tá na criatividade, o que ele gosta? Ele gosta também que a criatividade dele, que as ideias dele sejam reconhecidas e executadas, porque, na verdade, ele não é bom executor. Ele faz as coisas, ele imagina. Então, beleza, ele tá lá criando. E aí, se ele tá num ambiente que não é favorável, ou fazendo algo que não é bom para ele, né, tendo que falar muito com o público, atender gente, o esquizoide não é para isso. O que acontece? Ele se fecha, ele entra na dor. Então a dor é o oposto do seu recurso. Exatamente. Ele não cria mais. Ele já gosta de ficar na caverna, então ele não gosta de se expor muito. Então o que acontece? Ele expôs uma ideia dele. E aí ele é repreendido, por exemplo, tem crianças que vão fazer, tem uma ideia e tal, vai falar com o pai, pum, repreende. Ah, meu filho, você quer dizer... A criança fica ali. Né? O que acontece? Vai começar a funcionar na dor, não vai querer falar, vai ficar com medo de falar. Obriga com a criança na frente de todo mundo. Vai estar bloqueado. Isso aí vai reverberar até a fase adulta. Sim, né? com certeza. Então, esse é um resumo, né, do traço esquizoide. E o próximo traço, vou falar do oral. Exatamente, oral. Pessoa oral tem a oralidade alta, uma pessoa... O oposto do esquizoide, ela é muito mais emotiva. Uma pessoa que gosta de abraço, precisa se comunicar. Gosta de estar com pessoas. Muito. Precisa estar com pessoas, né? Se comunicando, falando. O oral, ele é extremamente sensível. Muita sensibilidade. Ele é do mundo das emoções. Ele gosta de toque, de cheiro, de sabor. O oral é sensação. Quer agradar um oral? Dê uma sensação pra ele. Quer agradar um oral? Uma série romântica ou então bem de um suspense. Com baldão de pipoca. Cheirosa. Um abraço, cheirosinha, aquela pipoca que tu quer comer o balde Aquele inteiro. sofazão confortável. Aconchegante. Quem se identificou com Pois isso? Oral gosta de conforto. Oral é do aconchego, do afago. Oral é aquela pessoa que é tão emotiva que você vai contar uma coisa, você chora, ela chora com você. Ela pega as suas emoções pra ela, sabe? Oral é até sensitivo. Pessoa sensitiva, aquelas que olha pra você, você não tá bem. Você fala, oi, tudo bem? Rindo, disfarçando. O oral fala, o que você tem hoje? Você não tá legal. Porque a emoção dele é muito aflorada, né? Então, ele é excelente comunicador. Um oral para atender, ser professor, ser recepcionista, ser orador. Cara, é com ele mesmo. Ama. Mas se ele tiver na dor,
aí é o traço mimizento dos traços. Vítima. Muito reclama. vítima. Sofre. Exatamente. Ninguém gosta de mim, me abandonaram. A dor dele é do abandono. Então, tudo ele acha que foi abandonado, que foi excluído, que, sabe? E não para. E também, como ele precisa falar, se ele estiver num ambiente em que ele não pode usar essa comunicação dele como ele precisa usar, ferrou. Ele vai... Sabe mulher na TPM? As mulheres vão entender o que eu tô falando. Os homens também, de certa forma, né? Que, tipo, do nada, começa a reclamar de tudo. Blá, blá, blá. É como se fosse a parte oral da gente na dor. Ela quer falar, às vezes nem sabe direito o que tá falando. Blá, 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 blá. Quando acabou aquele alívio, a pessoa, cara, eu não entendi nada. É isso aí, pronto. Deu aquele alívio. É o seu traço oral. Né? Então, isso é uma pessoa que tem um pico de oralidade. Exatamente. E o próximo traço Psicopata. é o psicopata. Todo mundo, quando escuta a primeira vez isso, já fica... Não quero ser isso não. Não quero ser isso não. Mas esse traço, na verdade, ele é excelente. Todos são, né? Ele tem uma característica que é o quê? Ele é um negociador. Sim. Ele é um traço que ele consegue manipular de uma forma boa ou ruim também. Sim. Ele pode, se ele tiver na dor, ele vai acabar manipulando pro lado que ele... Pros interesses dele, né? Exatamente, que só ele se dá bem. Quando ele tá no recurso, ele faz com que ele manipule, negocie e, assim, imagina um cara desse em vendas, em uma área que ele precisa ser líder realmente, o psicopata é um líder nato, né? Ele consegue... delegar, ele consegue trabalhar com várias pessoas e consegue liderar. Ver quem é bom nisso, naquilo. Quem tem esse traço, o pico desse traço e é um líder, cara, ele, assim, com certeza ele tá voando. Sim. Né? Porque ele e a equipe, né? Exatamente, porque ele vai saber lidar com as situações, ele vai negociar na hora que tiver que negociar. Vai negociar bem. Exatamente. Né? O psicopata, ele tem aquela leitura de interesse. É o traço mais interesseiro que a gente fala. Mas todos nós somos interesseiros. Né? Então, o interesse não é uma coisa ruim. O interesse é uma coisa muito boa. Agora, se eu só tenho interesse nas minhas coisas, é diferente. Para se dar bem. Para me dar bem sozinha. Exatamente. Né? Quando você está tendo um interesse em uma negociação que todos estão indo bem, né? Até nos negócios, por exemplo. O negócio só é bom quando todos estão ganhando. Sim. Se for um negócio só bom para mim, não é um bom negócio, com certeza. Uma coisa justa, né? Exatamente. Que justo. Então, porque se eu tive a ideia... meu traço psicopata é alto, bem alto. Meu segundo traço mais alto. Né? Meu mesmo, da Silvia. Então, assim, eu vejo que vai ser bom pra mim, pra você, mas eu tive a ideia, claro que eu vou ganhar mais. A ideia é minha, entendeu? É normal, não é essa coisa de, não, tem que dividir mesmo ninguém fazendo nada. Não é isso, não. Mas é o ser justo. Então, ter esse olhar negociador justo é muito bom. Né? Agora, não manipule um psicopata, uma pessoa com traço psicopata alto, porque é insuportável para ele. Perceber que está sendo enganado. Exatamente. Essa é uma grande dor. Uma grande dor. De uma pessoa que tem o pico disso, que é se ele se sentir enganado... Até porque ele é muito seletivo. Exatamente. É um traço seletivo pra caramba, então ele é desconfiado. Antes de eu falar, pô, tu é o meu melhor amigo, antes disso eu vou te avaliar muitas vezes. Aí eu abro minha guarda, aí você vai e me sacaneia? Aí você vai e me manipula, me engana, me passa a perna? É tipo eliminado da lista. Exatamente. Tá? Eliminação. Eliminação. Então a gente tá falando de uma maneira geral como a gente funciona no dia a dia, tá? Masoquista. Então, masoquista, pode falar? Posso falar? Isso aí, manda ver. Masoquista, né, é um traço extremamente fiel, é um traço mais devagar porque ele é detalhista, atento aos detalhes. Aquele cara que pensa em tudo, tem um traço masoquista organizadíssimo. É o cara que faz planilha, é o cara que gosta que pensa assim, tá mó sol, mas ele leva um guarda-chuva, uma tenda pro evento, porque pode ser que chova. Ele tem o plano A, B, C. Ele faz de tudo para não dar errado. Né? Um masoquista, por isso que ele é um traço mais devagar. Porque como ele tem que pensar em tudo, é o traço da revisão, bastante, né? Planeja a beça, excelente no planejamento. Então, pessoas que têm o traço masoquista alto, quando você bota para produzir um evento, quando você bota, cara, ele é incansável
E ele é muito detalhista. A probabilidade de dar certo é muito alta com o masoquista organizando, né? Porque ele vai pensar realmente em todas as coisas para não falhar. Né? Não falhar, para não decepcionar as pessoas que ele se comprometeu a servir. O masoquista é isso. Isso é uma dor muito grande quando ele falha. Essa exposição da falha dele. Ele entra, né, na dor. Por isso que ele verifica, revisa e faz tudo com calma. Também, como o esquizoide, também é um traço que gosta de estar caverninha, na caverninha, né? dele, no momento dele. Ele gosta de ficar ali planejando, quietinho, fazendo com que tudo dê certo. Uhum. Introspectivo num sentido. E o rígido, fala aí. E o último traço, que é dos 5, é o rígido, que é aqueles traços que é o que gosta de aparecer. Ah, mas eu não... Cara, o rígido é aquele traço que gosta... A pessoa que tem traço de rigidez alto, ele é extremamente rápido no que faz, ele é extremamente produtivo, ele não gosta, aquele cara prático, racional, produtivo, ele assim, onde ele... É o direto ao ponto. É o direto ao ponto, onde ele chegar, ele vai ser notado. E não é porque, que quer aparecer. Não, ele vai ser notado porque ele já aparece normalmente. É a essência dele. Uhum. E é o brilho dele. Ele faz tudo com muita perfeição, né? Exatamente. Gosta de estar perfeito. É aquela pessoa que demora horas para se arrumar porque tem que estar alinhado, tem que estar chegar no lugar, chega realmente chegando. Uhum. E assim, todo traço, como a gente falou, existe os superpoderes e as dores. Uhum. A dor do rígido é o quê? Traição. Se ele sentir que está sendo traído, ou se ele for traído, cara, ele vai ficar na dor. Ou ele vai acabar... Se acontecer isso, ele se sentir assim, vai acabar traindo para não ser traído, porque ele gosta de ser passado para trás. Sim, também. Né? E não é só traição de chifre não, tá, gente? A traição do rígido, ele entende como... pessoas com um traço de rigidez alto, eles entendem uma traição, não só do chifre, tipo... Você não é fiel à minha amizade, você me enganou, você falou de mim pro outro, me deixou em segundo plano, e o rígido não gosta, ele quer estar sempre em evidência e ser o mais importante, por isso que ele faz tudo sempre com excelência. Aí a gente pensa assim, nossa, que metido, nossa, que coisa... A gente está exagerando e falando de uma maneira, né? Mas ninguém é assim, todos nós temos todos os traços em percentuais diferentes e isso oscila. Isso, por exemplo, eu só tenho 5% de esquizoide. Aí, então não sou nem um pouco criativa? Eu sou uma pessoa criativa. Só que o meu tempo de criatividade é bem menor do que o do Marcelo, que tem 17%. Então, eu crio durante 1 hora no dia, 40 minutos, ele fica 5 horas criando. Entendeu? Exatamente. E vai achar isso, vai achar aquilo. É isso. Mas a gente é exatamente aquilo que a gente precisa ser. Exatamente. Tem uma outra coisa também, o rígido, ele no trabalho... É aquele cara que faz e faz com qualidade e faz rápido. Exatamente. Não fica demorando muito, né? Ele manda ver. É proativo. Entendeu? Porque tem perna para fazer as coisas, né? Perna e braço e tudo, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, os rígidos são aqueles marombeiros da academia, atleta, tudo rígido. Não tem como você não ter um pico de rigidez alto, entendeu? Para você fazer atividade física forte, também, né? Muito competitivo, estimula o rígido. Por isso que quem tem esse traço, né, alto, de um pico, precisa de gastar energia, precisa de um esporte. Sim, né? Exatamente. É uma das características realmente do rígido. Energia sexual do rígido altíssima. Não é só para o sexo, é também. Mas para a atividade física, para o trabalho. Porque a nossa energia sexual, ela é dessas áreas. É da nossa atividade física, do nosso trabalho, é da nossa vida sexual também. Mas imagine, se fosse tudo para a vida sexual, a pessoa morria. A gente está falando no sentido... energético, sim, né? Bioenergético. Sim, exatamente. Isso é muito importante porque nós somos esse bloco de energia. Inclusive, quando a gente fala, minha energia hoje está baixa, com certeza é algum funcionário, ou seja, algum traço seu, né, precisando da energia. Seja a energia da criatividade, a energia para você fazer sua atividade física, a energia do diálogo. Tudo isso são energias que, quando estão
num balanço ruim, dá uma zica aí qualquer. E então, a gente deu uma passada nos vários traços. Então, por que é importante você saber qual é a sua porcentagem? Porque já que nós temos todos, qual é a porcentagem de um e de outro? Por que isso é importante? Porque imagina o seguinte, se você é uma pessoa rígida, entendeu? Eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu tenho traço, pico de traço de rigidez. E eu pensava muito, quando eu não sabia disso, não tinha esse conhecimento, né? Nós fomos estudar e nos tornamos analistas corporais. E para mim, eu achava que meu maior traço era o esquizoide. Por quê? Eu tinha características de seguinte, eu gostava de ficar estudando, eu gostava de ler. Sim. Eu tinha uma necessidade de sempre estar aprendendo algo novo, eu precisava estar sempre estudando, e assim, adoro ter ideias criativas, adoro fazer várias coisas, e aí, o que acontecia? Eu deixava o meu lado rígido totalmente de lado. Inclusive, até eu detestava a academia. Pra mim, cara, detestava, achava que... Você pensava o que em relação à academia? A academia era coisa de gente, sei lá, fútil, e assim, era um pensamento. Sim, eu quero que você exponha a mesma maneira que você pensava antes de se conhecer. Exatamente. E através do autoconhecimento, através de começar a entender realmente como era o meu funcionamento, eu descobri que, cara, o meu principal traço, o mais alto, era de rigidez. E aí, quando o analista lá estava fazendo a minha análise, e ele virou e falou para mim, ele falou, cara, tira esse óculos da cara aí, que, cara, tu tá pensando que tu é grande. Que tu quer ficar no campo intelectual e, cara... Tu é Elvis Presley. Exatamente. Então... E eu falei, cara, aquilo foi foi uma pancada, né? Você não sabia disso, você ficou assim. Realmente eu falei, pô, mas será? E você fica, né? E aquilo vai reverberando. Quando você obtém essa informação, esse autoconhecimento, cara, aquilo fica reverberando até por semanas, né? Sim. E eu falei, cara... Você fica em dúvida se é será? Mesmo, né? E aí você vai começando a olhar, e, cara, como é que eu faço então para me colocar nos meus traços sempre no meu recurso? Mas veio um pensamento em você assim, eu descobri agora que eu tenho um pico de rigidez, ou seja, que eu preciso de atividade física, né, que eu sou um cara realmente que isso é uma necessidade, a minha mente funciona bem, até para os outros traços entrarem no recurso, esse traço precisa estar sendo atendido. Pô, fiquei todos esses anos pensando o contrário. Veio isso na sua cabeça? Com certeza, com certeza. Quando a gente leva um susto, né, com uma característica. Exatamente. E aí eu comecei a falar, cara, se eu sou dessa forma, se isso é um estudo seríssimo, é um estudo científico, isso não é achismo. Sim, não é claro. bola de cristal que não, a gente pega ali. Isso, A gente pega ali, não, olha, você é assim, você... Sim, não, sim. É um estudo realmente científico. E eu falei, cara, eu sou muito da ciência, eu gosto de estudar ciência, né? E eu falei, cara, como é que faz? Como é que eu vou botar esse negócio todo no recurso para quê? Para que a minha vida melhore. E como é que você fez? Cara, a primeira coisa que eu fiz realmente foi através da minha querida amada esposa. Ela me mostrou que, cara, atividade física era uma coisa muito importante para minha vida. Sim. E aí eu comecei... Uma que você goste, né? Exatamente. Eu comecei... mas cara, eu não gosto de ir pra fazer musculação. E aí você começa a entender que, cara, aquilo é necessário. É realmente necessário. Você tem que se movimentar. Nós não nascemos... Por mais que talvez você tenha um traço, de repente, de esquizoide, que quer ficar numa caverna tendo ideia, você precisa de algum momento que você precisa se movimentar. Ou de porque oral, isso né, faz parte também... Né? Uns são mais, no caso dos rígidos, são pessoas que realmente precisam gastar energia, porque tem muita energia. Se você não distribuir sua energia de rigidez nesses campos que eu te falei, trabalho, atividade física e o sexo, vai dar algum problema na sua vida. Ou você só vai trabalhar, ou você só vai malhar. Eu não vou dizer que você vai transar o dia inteiro, porque não dá. Né? Porque aí tu tinha que ter outro parceiro pra ir, entendeu? Então, mas assim, e outra coisa, não é saudável. A gente precisa de uma harmonia entre as energias. Tudo bem, eu sei que é bom, eu sou rígida, você também, que bom, aí nos demos bem. Mas acontece que, imagina, existem workaholics.
dois rígidos que não estão em equilíbrio, só trabalham o dia Não, inteiro. eu era um desses. Eu também. Eu era tipo Eu trabalho também. infinito. Eu também. Eu já cheguei, porra, na época que eu morei nos Estados Unidos, cara, eu cheguei a trabalhava 16 horas num dia, 18 horas loucura, no né? dia. E aguenta, loucura. né? E aguenta. E tipo assim, no outro dia a mesma coisa, no outro dia, cara, e ficava igual um maluco, trabalhando pra quê? Aguentava trabalhar. Sim, sim. Só que assim, ninguém aguenta por tanto tempo também. Né? Algum traço tava na alguma dor, né? hora vai dar uma M, né? Você talvez tenha se identificado com várias coisas que a gente falou. Pô, eu tenho isso. Claro, nós temos tudo. Só que tem coisas que a gente se identifica muito mais. Talvez esse seja o seu traço mais alto. Ou algumas outras falam, caraca, eu faço isso o dia inteiro. Já é pra se ligar, tipo, essa parte de mim, esse meu funcionário, você é uma firma e tem esses 5 funcionários. Esse funcionário... Imagine que tem lá 5 pilotinhos lá dentro da tua mente, como se fosse... Exatamente. Controlando tua sala de controle lá, né? Inclusive até aquele filme Divertidamente é muito legal, porque ali é incrível como eles ali colocam são perfeitamente. Ali são os perfeito. traços. Um é mais assim, outro é mais vítima, outro... Sim. Quem não viu, veja esse filme que é muito interessante. É, muito legal. Divertidamente, vale a pena ver. Mas aí, voltando. Então, esses caras, né, foram pra ciência colocar tudo isso. Os traços de caráter. Eles começaram a entender que a mente não estava separada do corpo físico, que eles tinham uma conexão, uma ligação e indícios, né? Pessoas assim têm o corpo mais assado. Pessoas descobriram isso. E aí, a doutora Vanessa e o Elton, na verdade, que eles eram do Corpo Explica, agora não são mais, se separaram, mas ok. Mas existe o Corpo Explica, ele fez uma ferramenta. O que ela conseguiu? Ela conseguiu metrificar, colocar esse percentual nos traços de caráter. Pegou todo esse estudo desses incríveis cientistas da mente, praticamente, né? E colocou nessa ferramenta. Então, essa ferramenta a gente usa, né, na nossa metodologia, porque a gente acredita que quando você entende realmente o seu funcionamento, como você pensa, o que você sente, cara, eu sou assim. E cada um é de um jeito. Eu sou... E tá tudo bem ser do jeito que você... Sim, o jeito perfeito é o que você é. A gente acha... Às vezes a gente pensa, eu queria ser mais assim, eu queria ser mais... Cara, você é o que tem que realmente ser. Exatamente. Só que você é o que realmente tem que ser no seu recurso. Se não tá, a vida não tá boa, aí não tá legal. Você tem que mexer aonde não tá bom. Porque a gente veio aqui para ser feliz. A gente não resolveu trabalhar com isso porque do nada. Porque, cara, a gente entendeu que a passagem é breve e ser feliz é fundamental. Então, esse é o caminho, é o nosso chamado e a gente faz isso para nossa vida. Né? Então, quando a gente tá chateado, várias vezes que eu tô... Cara, eu sinto raiva, sinto mau humor. Todos nós. Todos não nós, né? existe. Assim, porque agora você aprendeu o seu funcionamento que você não vai sentir tudo isso. Né? Eu sou grossa, vacilo, cometo erros que eu falo, caraca, de novo isso, ainda não aprendi, vai vir... Eu já peço assim, pode mandar, universo, manda logo a lição que eu tô a fim de aprender, porque eu vacilei. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, com a nossa consciência expandida, a gente erra muito menos. A gente fica na dor muito menos tempo. Exatamente. Antes, às vezes, de entrar na dor, você fala, opa, isso daí vai dar merda. Eu não vou fazer. Isso não faz bem pra mim. Não quero ir pra esse lugar. Não quero conviver com essas pessoas. Pô, começo a querer trabalhar e daqui a pouco eu não tô afim de ir malhar, não tô afim de sair de casa, quero ficar inventando, tendo ideia. Cara, tá entrando na dor. Tá entrando na dor, tá passando muito tempo com o teu tracinho esquizoide ali. E o masoquista também. E realmente, cara, os outros estão ficando de lado. Não pode. E aí você começa a entrar na dor e aí vai como se fosse entrando num buraco mesmo. Sim. Vai travando tudo. Eu mesmo, assim, pra quem não sabe, o Marcelo ainda trabalha embarcado, né? A gente trabalha junto, mas ele ainda embarca, é outra profissão dele. E aí, quando ele embarca um tempo grande, razoável, 60 dias, ou às vezes até mais, já ficou 3 meses. Então, eu me sinto muito só. Né? Eu tenho amigos, tenho família, os filhos, mas, cara, meu companheiro não tá do meu lado efetivamente. A carne, a gente se fala todo dia, se fala sempre, mas o meu traço oral, ele sente saudade de abraço, de cheiro, de beijo, de na hora de dormir ter alguém, né? E aí, se eu não suprir isso com outras coisas, é dor certa, porque você vai levando 1, 2, 3, daqui a pouco começa a dar muita saudade. Aí, o que acontece?
Ao invés de querer ver gente pra melhorar, eu começo a me fechar e querer menos. É a hora que eu falo, não. Tá, Eu tenho que dar um rolê com uma amiga, tenho que, sabe, é a praia, sensações, sentir o vento batendo, dar um mergulho. A minha parte oral, ela tá carente, tá se sentindo abandonada. Então tem que comer alguma coisa gostosa. Várias vezes eu vou até sozinha, vou num japonês que eu adoro, vou lá degustar. É como se me desse um abraço, né? Então, assim, entender isso é liberdade para viver melhor. Exatamente. Autoconhecimento, que a gente bate muito na tecla. Muito. Autoconhecimento, isso é para a vida. A primeira parte do que a gente faz no nosso ponto de partida, né, que é o nosso produto, que a gente sempre fala, sempre vai falar porque a gente trabalha com isso, é essa análise. A pessoa já sai assim, entender. caraca. Eu, quando fiz a minha análise corporal, eu falei, gente, há 40 anos eu tenho esse ponto aqui, desse jeito que me causa sofrimento. E eu nunca ia saber disso. Foi mudar um negocinho pra... que alívio. Agora eu entendi. Entendeu? Virou essa chave. Não quero mais isso. Não vou mais fazer isso. Isso me causa dor. Isso não me faz bem. Eu não funciono desse jeito, né? Desculpa, mas... Então, a análise é essa coisa fundamental. Vamos contar algumas histórias? Agora a gente quer trazer histórias da vida real, como isso funciona na vida real. Sim. E de experiências que nós tivemos, né, atendendo pessoas e, enfim, Isso é muito tratando nossa interessante. família. Sim, também, né? Uma pessoa que, cara, que foi, assim, que é um exemplo claro, é o seguinte, nas relações, como isso é tão bom também saber como as pessoas que nos cercam funcionam. Porque, por com exemplo, certeza. tem uma pessoa que a gente conhece que o filho dela é traço pico de esquizoide. Sim. Cara, o rapaz, não chamo de Adolescente. moleque, adolescente, cara, ele, tipo assim, tu olha pra ele e faz assim, ó, no cabelo. Ele quer ficar com o cabelo todo desgrenhado, ele quer ficar lá no videogame, em cima do olho e tal. E toda vez que a mãe chega perto dele ou vai... fala com a tia. Dá beijo. Pega o moleque e faz assim, ó, no cabelo dele pra ajeitar o cabelo dele. A primeira coisa, quando ela ajeita o cabelo dele, o que ele faz? Ele não tá afim, ele não tá interessado do cabelo dele tá bonito, ele não tá interessado de falar com ninguém. Ele vai chegar, o que ele vai chegar e vai falar? Ele vai falar assim, ó, oi, tudo bem? Aí ela quer, porque ela é uma pessoa oral. Pico de oral. O que ela quer? Abraço. Ela quer que o filho vá lá e abrace as pessoas. Pra ninguém achar ele mal educado. Exatamente, até porque ela é assim, né? Exatamente, porque olha o problema. Cara, o moleque fica revoltado, cara. Não quer tirar foto, não quer nem falar com os outros, fica pior ainda. E nesse dia, ela falou, eu lembro bem, né? É bom a gente lembrar as histórias, porque não tem como, né? A gente já faz, a gente não fica atendendo as pessoas, era uma coisa informal nesse dia. Mas nesse dia, que foi quando ela veio pra gente, a gente falou assim, deixa eu te falar uma coisa lá, fala com a tia e tal. Aí eu já fiz assim, ó, pro moleque. Só assim, rapaz, né? Pá. Aí ele já tipo, cara, ficou não assim, querem me olhando, abraçar, que maravilha. Aí ela, não, mas fala, não, eu gosto de falar assim, batendo. Aí ele, pã. Daqui a pouco ele já tava do meu lado, calado. Aí ela, vem tirar foto. Ele, não. Eu falei, não, hoje ele vai ser o fotógrafo. Lembra? Ele falou, vai tirar as fotos. Aí ela olhando assim, aí eu, deixa ele tirar as fotos, depois eu te falo uma coisa. Aí ela, tá. Ela ficou meio assim desconfiada. Aí, cara, ele pegou o celular. Tá bom, eu tiro. Tipo assim, eu tô livre de ficar lá. Ele não gosta de aparecer, não gosta de beijar os outros. Ela tava obrigando ele a fazer tudo que ele detesta. Porque não entende que ele é assim, o filho é assim. E o que ela tava com o coração partido reclamando? Gente, eu não sei mais o que eu faço. Eu faço tudo pro meu filho. Exatamente. Ela era separada, né? Imagina, vítima total também. Total. Eu faço tudo pra ele. Eu faço tudo. Ele não quer ficar do meu lado. Ele não gosta de... Eu acho que ele não me ama, ele não gosta de me beijar. Daqui a pouco vai querer morar com o pai, tenho certeza. Cara, a gente olhou e falou, cara, é só um ajuste isso. Exatamente. É só você entender realmente, cara, teu filho tem esse funcionamento. Ele não é... Ele é uma pessoa que é mais racional, ele não é uma pessoa emotiva. Ele não vai querer ficar vendo Netflix abraçado com você. Exatamente. Ele quer ficar assim, ó, você fica aqui sentado, eu também. Então, nas relações, esse entendimento nas relações faz com que, cara, você viva muito melhor. Muito melhor. Não é verdade? Outros exemplos, outras histórias, né? Vamos
trazer Manda aí. aí. Você que tá com as histórias aí, pra poder lembrar. Deixa eu ver. Aleatório. Lembrar da história, sim. Lembrei. Casal, nossos filhos mesmo. Sim, vai lá. Que um achava, o filho mais velho, que já é casado, era o seguinte. A esposa, os dois têm os picos de rigidez e tal, mas a esposa é mais oral e ele é mais rígido com o esquizoide. Ela é mais rígida com o oral, ele é mais rígido com o esquizoide. Ou seja, ele não é, ele fala pouco, ela fala pra cacete. O que acontecia? Probleminha na relação, uma DR pra ela era tudo. E ele, Deus me livre. Ele quer conversar, mas é bem pontual. Tipo assim, rígido com esquizoide, qual é o primeiro tópico? Esse. Acabou Ok, e pronto. acabou. Praticidade o Não. tempo todo. Não, mas ela só... E outra parte, ela é muito mais emotiva no sentido, faz bilhete, prepara presente, oral, né? Um negócio com cheirinho, bota a mesa. A pessoa... Você mesmo, né? Ficava, Sim. ai, pô, mas ele não me dá um presente. Ah, mas, cara, por quê? Não dá, esquece. Ou então, feliz aniversário, pô, foi mal, não deu pra eu comprar nada. Mentira, deu, mas a pessoa não lembra. Antes eu ficava muito chateada. Muito chateada. Tipo assim, mal falta de consideração, cara. Pô, que eu fiz fiz tudo tudo pro meu por filho. ele, não sei A minha oral, né, mimizenta. Mas não é isso, é porque a gente é mãe, eu pensava isso. Depois que eu tive esse entendimento e comecei a observar, é claro que você não vai também justificar as coisas ruins fora do pé pelo traço. Ah, não, eu sou seca porque eu sou rígida. Não, você tem como melhorar, porque você tem a sua parte oral também. Mesmo que ela seja pequena, Exatamente. você tem que trabalhar Você isso. não precisa ser assim também. Né? Exatamente. Você mas... precisa querer se melhorar. E correto? foi a nossa conversa. Tipo assim, olha, peraí. Ela é mais emotiva, você é mais seco. Tem como você melhorar essa sua parte e tem como ela entender e falar um pouco menos. E entender que a sua hora de ficar calado depois você vai falar. Mas você tem que falar e ela tem que aprender a calar. Aí tem uma harmonia. E aí o que aconteceu? Melhorou tudo. Porque o casal fica achando que o outro não gosta. Que o outro não liga. Ele cagou pras minhas emoções. Não é nada disso. Ele não tá nem prestando atenção real. Pra ele você tá normal. Porque isso pra ele não vai fazer diferença. Então, isso na vida de um casal, separa o casal. Exatamente. Separa o casal, com o tempo separa, né? E quando você entende isso, agora eles ficam brincando, falando, ó, tá muito esquizoidinho, já tá bom já, hein? Tipo, sai da caverna, vamos conversar. E assim, pô, nossa, peraí, você não acha que tá fazendo também um bicho de 7 cabeças? E aí você vai regulando, né? Várias vezes eu falo pro Marcelo, pô, olha só, preciso ficar quieto um pouco. E meu esquizoide é baixo, porque às vezes é um masoquista mesmo, preciso ficar quieto, organizar minhas... Ele, pô, beleza, ele também... E tá tudo bem, não é? Não quero ficar perto de você. Cara, eu preciso desse momento de silêncio. Nós precisamos de horas de quietude e horas de comunicação no nosso dia. Em percentuais diferentes, de acordo com o que você funciona. Agora, tu imagina pegar uma pessoa assim, muito comunicativa, muito oral. Que não para de falar. Que não que a para, gente muito conhece rígida, também, conhece. Que adora aparecer. E botar ela pra trabalhar num escritório de contabilidade, quietinha numa mesa lá no canto, sem falar com ninguém. Cara, inclusive, as empresas deveriam contratar. Contratando, analisando, porque realmente... A gente já fez algumas, foi bem bacana. Então, assim, esses ajustes, Sim. principalmente nas relações, seja elas amorosas, por exemplo, às vezes até filho mesmo, filho com mãe, filho com pai, pais que, cara, que o tempo todo, e até, né, porque tudo bem, tem uma época ali da adolescência que a gente fica meio revoltado, não sei, os hormônios, mas, cara, isso não justifica, mas, claro que ainda tem a parte da personalidade também. Não, a gente pega vários, né, por exemplo, o cara tradicional, que tem o traço masoquista mais alto, que gosta da segurança do trabalho. Então, geralmente, o cara é concursado público, ou então é um empresário, e a empresa de anos que passa de família e de geração para geração. Aí tem um filho esquizoidaço com rígido. Não quer nada disso. Quer algo diferente, fora da caixa. O cara nasceu para tocar violão, para fazer projeto de não sei o que. E não, você tem que continuar a empresa da família, ou então você tem que fazer um concurso. Aí o cara tá fazendo direito ou engenharia ou qualquer outra faculdade para não decepcionar o pai, porque o pai banca tudo, quer a segurança dele, você não vai ser ninguém. E aí o cara tá na dor a vida inteira. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Ah, mas deu certo. Não deu certo. Eu te garanto que não vai dar certo. O cara pode fazer tudo isso e ganhar dinheiro, mas tá infeliz. Não arranja um relacionamento bom.
não fica feliz com ele mesmo, então às vezes começa a fazer coisas nada a ver para compensar. Entendeu? Então, essa coisa de deu certo, ela é muito ampla. É o sistema que você sempre fala, que eu sempre falo. Nós somos um sistema. Esses 5 funcionários fazem parte do sistema da nossa mente. Se eles não tiverem em harmonia, sendo atendidos da maneira que eles têm atendidos, a firma não vai funcionar direito. Ou vai funcionar capenga. Não vai funcionar assim, direito. Existem casos que ficam anos e anos funcionando dessa forma. A vida inteira. A vida vida inteira. A vida inteira. Então, tá? mais uma vez, a importância... Achando que é o destino. E é a falta de autoconhecimento. Né? Exatamente. Realmente é fundamental. Lembrei de um caso aqui bem legal. Você vai lembrar. O cara chegou... É o seguinte, ele tinha uma dependência emocional com o pai dele bem grande. Tá? E quando a gente fez análise corporal nele, na verdade eu atendi esse até sozinha, eu fiz a análise dele e eu expliquei pra ele, a autoestima dele baixa, completamente dependente do pai pra resolver as coisas da vida dele e tal, né? Um homem já com 40 anos de idade e perdido, não dava certo no trabalho, confuso, né? A vida amorosa tinha sido atribulada, agora encontrou uma pessoa bacana, mas quando você não se sente capaz, isso vai reverberar em todas as áreas da sua vida. E aí, quando ele veio pra mim, eu falei, cara... Falei, amigo, eu vou te falar uma coisa, né? O papo reto comigo é mais reto ainda. Eu falei, cara, você nasceu pra brilhar e ganhar dinheiro. E forte, porque ele tinha... Entendeu? Esquizoide e rígido. Altos. Esquizoide, ideias... Rigidez, fazer, executar. Olha que doideira, cara... porque muitas vezes acontece muito de que o cara ser esquizoide, mas ele não consegue executar as ideias dele, ele precisa de outra... Tanto que, por exemplo, existem empresas, já pegamos sócios, que um era esquizoide... Por que a empresa do cara dava muito certo? Que um era esquizoide, tinha muita ideia, e o outro era rígido. Executava. Então os caras se davam muito bem nessa situação. Um tinha muita ideia, o outro... executava e, eles caminhavam, né? Ao mesmo tempo, existiam também outras que a gente conhece que não tinha muita ideia, mas não tinha como executar, porque não tinha. Funcionários da ideia estavam na área de execução e os de execução estavam na área de quieto, de quietude, então, estava tudo errado. Mas voltando ao assunto dele? Não, voltando ao assunto dele, então o que acontece? Ele chegou completamente... né, assim, cabisbaixo. Aí eu falei, quando eu já mandei isso, ele olhou assim pra minha cara, eu falei, sério, olha só, eu já começo a dizer pra você que você nasceu pra brilhar, você nasceu pra... você é capaz de ter as ideias e de executar. Se isso não tá acontecendo, tem alguma coisa errada. Tá na dor. Aí ele ficou assim, olhando, ele falou, não, uma coisa eu tenho que concordar, ideia eu tenho. Eu falei, e aí, mas o que acontece? Não, eu penso muito, mas eu não faço. Então, o problema estava na execução, um cara com uma execução altíssima. Então, trabalho, execução, perna direita, tem a ver com Pailo, obviamente, né, quando a gente fala nossa metodologia, porque a gente usa várias ferramentas, não só ferramentas, mas várias experiências, né? Então, eu falei, olha, o seu traço rígido, ele está na dor. Porque você não está executando, você está fazendo só o trabalho braçal, mas existe o trabalho... Porque você vai executar, tu vai capinar, é uma execução. Você vai fazer um plano, vai montar uma equipe, é outro tipo de execução. Então, o trabalho de capinar, ele até fazia. Mas ele não se sentia capaz disso, de montar uma equipe maior, de fazer essa parte intelectual. Por quê? Da onde? Por que você não consegue? Ele falou, cara, eu não me acho capaz. Na verdade, ele não se achava capaz pela história de vida dele, a dependência emocional do pai dele. Ele não podia ser melhor que o pai dele. Então aí estava o grande problema. Isso, muito, né? muito. Se eu executar com excelência, eu vou ser melhor que o meu pai. Eu não posso ser melhor que o meu pai. Vou subir de posto, a hierarquia não deixa. Eu tenho que ficar ou igual, então é melhor ficar abaixo. Porque toda vez que ele tentava crescer, o pai também chegava lá e... Não, isso não vai dar certo. Não é assim que é bom. Não. E ele recuava. Né? E aí tem uma história gigantesca aí, que cheguei nessa história, porque é fácil de chegar... E quando ele se tocou, isso foi só na primeirinha, ele falou, cara, você está me falando coisas que eu tinha vergonha até de pensar. Eu não gostava de academia, estava começando aí. Não gostava de... não dava importância a tudo que um rígido dá. Vaidade.
comer bem, a nossa energia, malhar, ter o corpo... Isso tudo pra ele era como... Segundo plano. Segundo plano. Não. E eu comecei a falar, ó, você gosta disso? Sim. Você precisa disso? Sim. Você não vai malhar? Ele, não, eu sei que eu preciso fazer atividade física pra saúde. Eu falei, pô, amigo, na boa, é importante, lógico, pilar saúde primeiro. Tu malhar pra isso, tu vai malhar não. Tu vai malhar pra ficar gostoso mesmo. Ele ficou rindo. Ele, você vai malhar porque você quer se olhar no espelho e gostar do que você tá olhando. Você vai malhar porque isso é um efeito paralelo. O que é um efeito paralelo? Cara, a primeira coisa que já deu certo no meu dia. Minha atividade física, cuidei de mim. Esse seu traço é alto. Aí, blá, blá, blá. Aí ele, eu sei que ele saiu e falou assim, olha, se fosse só essa, já estava bom para mim. E isso ficou até a próxima sessão, reverberando na cabeça dele. E ele falava, Silvia, cara, eu tô fazendo coisas que eu nunca fiz na minha vida. E detalhe, eu tive a minha primeira conversa com meu pai de igual para igual. E você não vai acreditar. Eu falei, diga, ele, foi muito boa. Quer dizer, ele tinha até o medo. Cara, vai dar merda, porque eu vou falar com ele, porque ele cresceu. Eu falei, cara, tira essa bermudinha de menino e bota a calça de homem, cara. Entendeu? Você tá igual um menininho, dependendo do seu... Cara, você é um homem, é um cara muito competente. Mas eu falei todas as qualidades que não estava inventando. Ele funciona desse jeito. Resumindo, hoje, né, já acabou o processo com a gente, já tem um tempo. Eu fico muito orgulhosa porque esse é o nosso... a nossa grande missão, o nosso grande objetivo, né? Dá muito prazer pra gente em que as pessoas descubram só quem elas são. Exatamente. É a tal da correntinha do... Cadê o Raju? Tá correntinha do Raju, aquele bloqueio que existia, né? Que a gente contou a história do elefantinho Raju. Esse. Que é aquela crença de que, cara, aquele equívoco. Ou, né? Aquele equívoco da vida dele. Sim. Que travava a vida dele inteira. E você entender que é o seguinte... Uma coisa eu falar pra você assim, poxa, amor, você, cara, você tem uma cara assim de quem é um triatleta, e você nunca fez nada. Eu? Não, cara, é assim, essa é a minha suposição, eu tô falando pra você do nada. Agora, quando eu falo assim, cara, olha só, você funciona desse jeito, tá aqui, ó, comprovado, isso aqui é ciência que eu tô te mostrando. Pô, mas eu nunca malhei até hoje, eu nunca achei importante. Cara, mas isso é importante para você movimentar a energia da sua vida inteira, para você se sentir bonito. E essa vaidade, ela vai reverberar na sua vida inteira, porque você é um rígido. E os rígidos têm... E você começa a entender que aquilo não é uma futilidade. Caramba, sério, eu nunca pensei. Será que eu sou assim mesmo? Foi o que aconteceu com você. Aconteceu comigo. E você exatamente. começou a se movimentar. E cada vez que você se movimentou, você quis mais movimento. E mais movimento foi fazer um Ironman. Tudo bem, a pessoa também exagerou, né? Não, mas assim, hoje pra você isso é fundamental. Tanto que quando você começa a ficar sem treinar, você já começa a ficar incomodado. Exatamente. Não tô bem, já tô, né? E aí o poder do hábito também Sim, ajudando, né? Naquilo que realmente você, né? Então, assim, os Esses rígidos de exemplos. plantão... Cara, se inscreve numa corridinha aí de 5 km pra começar. O desafiozinho cara, aí. vai fazer qualquer coisa. Começa vai na dançar. caminhada e assim, enfim, do que quiser fazer, mas assim, realmente a atividade física para os rígidos são importante, muito importante. Importantíssimo. E, gente, cuidar disso, porque quando a gente tá num... O que deixa os nossos tracinhos, nossos funcionários, ou no superpoder, no recurso que a gente fala, né? Ou na dor. É o ambiente que a gente tá. E as pessoas que a gente convive. Exatamente. Tá? Não tem como. Isso daí é a chave mestra. Por exemplo, eu quero parar de fumar. Todos os meus amigos são fumantes. Só saem para beber em bar de fumante, que tem aquela varandinha lá de fora. E eu tô querendo parar de fumar. Cara, me desculpe. Tu não vai conseguir. O teu ambiente vai... Não vai dar pra você. E assim, é complicado. existe realmente um estudo que fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Uhum. E a gente vai ser afetado mais ou menos, dependendo da sua personalidade. Sim. Mas tu vai ser afetado. Exatamente. Então, se você... A gente tem que prestar realmente atenção no ambiente que a gente está inserido. Se tu quer dar um step, subir, você tem que levantar a tua régua e falar, cara, Não essa é aqui galera que eu tô vou andando aqui não vai me levar a lugar nenhum. Onde é que eu quero chegar? Acontece aquela frasezinha assim, ó. Você, Marcelo, tá querendo mudar de carreira, mudar
a sua coisa. Ah, você vai ser terapeuta. Mas como assim? Não, cara, eu tô trabalhando com desenvolvimento humano. Sério? Mas tu acredita nessas coisas? Exatamente. Assim, meu exemplo, eu gosto de dar sempre o meu exemplo de vida. Cara, eu sou piloto de um submarino robô. Cara, meus amigos, a maioria são supervisores, superintendentes, pilotos desse submarino. Cara, eu vou chegar pra ele e vou falar que tô fazendo, que agora que eu fiz formação em coaching, análise comportamental, análise corporal, sei. Cara, o cara olha pra mim e fala assim, pô... Os caras todos tecnológicos, tipo assim, né? Tá viajando, mano. Entendeu? Onde é que eu tenho que me inserir pra esse novo contexto? Cara, é em outro lugar. Não tem jeito. Sim. Entende? E assim... Ou mostrar, né? E até pra você... subir, de expandir, você precisa fazer algo diferente. E o ambiente é muito importante para isso. Se você está num ambiente que só te coloca para baixo, é o caso do fumante. Cara, se você é um cara que é fumante, você sabe que isso não é bom para sua saúde. Você vai continuar nesse ambiente de fumante? Sim. Eu, por exemplo, comecei a treinar. Botei na cabeça que vou fazer um triatlon. O que eu vou fazer? Quando eu desembarcava, eu ia tomar cerveja com os amigos. Cara, isso vai dar certo? Não. O que eu fui? Entrei para a equipe de triatlon. Entendeu? Não tem jeito. Da galera que acorda 4 horas da manhã para pedalar. Exatamente. E 6 horas está nadando. Entendeu? Você quis isso, né? Então, não adianta. Não é a galera da cerveja, do churrasco. Exatamente. E é isso, cara. É um ambiente que você vive, vai influenciar em muito. E a gente não está dizendo que cerveja e churrasco é ruim, não. Não é ruim, não. Continuamos. Só que dependendo do que você quer naquela fase da sua vida, você vai escolher o seu ambiente. Porque se o ambiente não estiver favorável a você, é dor na certa. E aí, isso se insere naquele sistema realmente que a gente sempre fala, nos pilares da sua vida. Sim. Qual é o pilar? Você... lembra o exercíciozinho que fizemos lá no episódio, né? Foi 2, se não me engano? Cara, lembra do exercíciozinho? Qual é o pilar que está precisando, que você quer melhorar, que você quer elevar? É o pilar finanças? Tu vai ficar andando só com galera que quer gastar dinheiro, que quer tomar cerveja, que quer isso, que quer aquilo? Não. Tu vai se juntar com um investidor, tu vai se juntar com um cara que você sabe que é um cara bem sucedido financeiramente. Sim. Você vai começar a estudar, você vai começar a comprar livros de finanças. Sim. Você vai começar a escutar podcast, você vai fazer algo para quê? Para elevar, entrar em um outro ambiente. Né? Exatamente. Então, em todas as áreas, né, da sua vida. Que você quer melhorar. Pro assunto de hoje, o funcionamento da mente, você, Marcelo, desde que você soube da sua análise corporal e como você funcionava, né? Você falou dos pilares no seu trabalho, beleza? Na nossa família, o que foi bom para você na nossa família? Relação comigo, com nossos filhos, fala aí um pouco disso. Então, sabendo o funcionamento de cada um. Qual foi a diferença? A primeira coisa que a gente fez é entender o funcionamento de cada um, de cada filho. De cada filho. Inclusive de mãe, de pai. Exatamente. Né? Porque muitas vezes a gente tem problemas com os nossos pais. Sim, né? Com certeza. Enfim. Então, entender, mesmo que eles não tenham feito análise, mas a gente saber como eles são, faz com que... Os filhos fizeram, né? Exatamente. Eles quiseram fazer. Então, para mim, isso foi uma virada de chave enorme. Entendeu? Até na organização aqui de casa, né? Uma curiosidade, nossa casa é uma casa, tudo bem, o mais velho já casou, o Pedro, o Lucas já trabalha, já está adulto, mas é uma casa masculina, né? Marcelo com 4 filhos, então 5 homens e eu. Então, como que a gente vai fazer? Um almoço no domingo, não tem ninguém para ajudar a gente, o domingo é nosso. Cara, vamos dividir funções. Só que antes a gente dividia as funções erradas, porque a gente não sabia mesmo, normal. A gente não é obrigado a saber. Então, eu gosto de tocar nesse assunto porque são pequenas mudanças que acabam com o estresse do seu ambiente. A gente botava o cara que não é executor para executar um monte de coisa. Ou seja, preguiça, fazia mal feito, não prestava atenção. Era esporro toda hora. Tipo assim, bota a mesa do lanche, botava para Matheus, prato de sopa. Aí você, não, peraí, tu acha que a gente vai lanchar nesse prato de sopa?
Ah, foi mal. Tipo, totalmente viajante, não tava ligado nas coisas. Pra ele é prato. Se é de sopa, de macarrão. Então a gente começou a trocar. Não, vamos botar o cara que tem mais atenção. Tem um masoquista mais alto, que é mais detalhista, que é o Gabriel, pra botar a mesa. E era impressionante, porque eu falei, Gabriel, você pode botar a mesa pra gente? É mesa do quê? Primeira pergunta, de lanche? Você já vê a atitude da pessoa, como a mente funciona. Como que é? A mesa pro lanche. Ah, tá. Mas a gente vai lanchar o quê? Tipo pão, não sei o que, lanche normal. É, lanche normal, pão. Pronto, era o suficiente. Tava lá a mesa com pratinho, com não sei o que, né? Com faca de pão, guardanapo, não sei o que, né? Botava o cara que tinha mais preguiça, ó, passear com os cachorros. Não, cara, não dá. Não quer. Aí o rígido no pico, cachorro correndo, já descobri, pego a moto, vou com o cachorro, com a moto, volto com não sei bicicleta. o quê. Bicicleta. A gente, cara, a gente falou, cara, é isso que a gente vai fazer, vai dar certo, delegar a função para as pessoas, né? Exatamente. Que tem aquela característica. Então, olha só o que você muda na sua casa. Você que tem uma família aí, filhos, não importa se é menino, menina, beleza, vocês sabem que a fase da adolescência independe do traço. Acho que todos ficam revoltados. Mas, fora isso, de verdade, olha a minimização do estresse dentro de uma casa, porque é o dia a dia que estressa. Você sabendo o funcionamento de você delegar a função. Cara, uma coisa simples, mas que muda tudo. Sem saber disso, como é que a gente ia fazer? A gente ia manter as pessoas naquela função, comendo nos... você tá mal. Olha o que você fez. Começa com paciência, né? Pô, não é esse prato. Mas na quinta vez, tu tem vontade de mandar o prato na cabeça da pessoa. E o outro... Caraca, que idiota. Como é que a pessoa... E ele, pô, como assim? Cara, e aí a gente foi organizando e a gente mesmo fica rindo. Cara, não vai dar, essa parada aqui não vai dar. Vamos pedir pro fulano. Tu sabe que não vai dar certo, né? É, realmente, esse não, vamos ter que mudar. E assim a gente vive muito melhor. Tem briga? Óbvio. Tem esporro? Claro. Mas é muito menos desgaste de energia com coisa que não vale a pena. Né? No casal é assim também. E relacionamento, cara, realmente esse entendimento traz paz, né? Sim, né? Para um casal eu acho que muito, né? Eu acho que a análise de casal ela deveria ser feita por todos os casais, de verdade. Porque você saber como o outro funciona, de verdade, você enriquece a relação de um jeito muito promissor para a própria relação. As coisas crescem numa velocidade, as coisas boas crescem numa velocidade que você nem acredita. É quando você vai ter uma discussão e você tem uma inteligência emocional, sabendo que, claro que eu tenho divergências com o Marcelo, obviamente, mas é muito diferente, né? Apesar de que mesmo sem ter estudado isso, antes a gente tinha um entendimento legal, só que melhorou mais ainda, né? E isso é pra vida. Esse autoconhecimento, cara, é pra vida. E detalhe. Assim, você aplica realmente em tudo na sua vida, você aplica no seu trabalho, você aplica nas suas relações, certeza. Seja ela família, seja ela realmente até amigos. Principalmente, por exemplo, cara, as pessoas que têm negócios, sócios. Sim. Cara, como que uma sociedade dá certo? Ou não, se um né? não funciona ou não funciona. Então, muito interessante esse entender, esse autoconhecimento de como realmente sua mente funciona, vai trazer... Quando você conhecer alguém, você pergunta o que pra pessoa? Qual o seu nome, né? Você quer saber o signo, né? Signo. A gente pensa assim, qual é o seu traço mais alto? Sacanagem. Não, claro, a gente não pode, tem que ter muito cuidado, né? As pessoas terapeutas, nós, por exemplo, pra você não viver a sua vida analisando os outros e querendo dar lição de moral, que isso é chato demais. Exatamente. É chato. A pessoa nem te perguntou, tu tá falando. Isso é uma coisa mala, tá? Por favor, analistas, terapeutas, não façam isso. Tá num churrasco. Você não, assim, porque que a pessoa assim, olha nada, seu traço, tal, a pessoa... E aí vem querendo dar porque o Lowell inventou um negócio chamado bioenergética. Não, a pessoa não quer saber disso. Mas quando ela estiver lá no seu consultório, quando ela tiver realmente te procurar para dar um up na vida dela, eu digo, por isso que eu faço isso aqui, nós fazemos, né? É muito amor no coração, porque a gente vê a diferença na nossa vida.
E sem nenhuma hipocrisia, é uma diferença na vida inteira, nos pilares inteiros. No financeiro, a coisa anda, deslancha, sabe? Você fica próspero. E o dinheiro está dentro da prosperidade. O diálogo melhora, né? A sua vida sexual fica melhor, porque você fica feliz, então não tem como. Ninguém quer fazer amor, transar chateado, né? Só se tiver com algum probleminha na cabeça. Então, tudo melhora. Você ganha mais dinheiro, você fica mais feliz. Sua saúde melhora, você começa a se movimentar. Né? Pele boa. E o principal, sua relação com os filhos e com os pais, né? Família colocando num núcleo bem... num núcleo bem restrito da família, filhos e pais, né? A gente, nossos pais e nossos filhos, essa relação, ela começa a ficar mais leve. E veja bem, essa leveza não é assim, não temos mais problema. Às vezes a leveza vem de você se afastar de certas pessoas. Exatamente. E pode ser seu pai, sua mãe ou até seu filho, tá? Que também não é, não é o ideal. Mas se isso tiver que acontecer, você entendendo que isso é o melhor naquele momento, porque, cara, não tá dando liga, você faz isso com consciência, sem culpa. Fazer isso carregando culpa... Aliás, a culpa é algo que assola as relações, né? Exatamente. Você diz sim sem querer, porque sente culpa. Diz sim sem querer, porque tem dependência emocional. Diz sim sem querer para não ficar feio. Afinal de contas, o seu traço, todo mundo tem que gostar de você. Então, quando você conhece os tracinhos, quando você faz sua análise, você entende até o porquê que você... sempre diz sim, porque para ser a maneira. Eu era a maneira, todo mundo tinha que gostar de mim. Sempre fui a mulher maneira, boazinha, engraçada, durante muitos anos. Até o dia que eu comecei a dar às pessoas o direito de não gostarem de mim. Dar o direito de me acharem uma mala, dar o direito de me acharem feia, de me acharem chata, de acharem o que elas quiserem. As pessoas têm esse direito, né? Mais uma rígida alta, com uma oral alta, não. Você tem que todo mundo gostar de mim. Não, nem sempre. Então, eu tô dizendo que esse entendimento, gente, entender nossa mente é pra vida. Quando a pessoa fala assim, cara, esse jeito dela me irrita. Tudo bem. E ela tem esse direito, tá tudo certo. E eu acho que, sabe? assim, complementando o que você tá falando, mais do que tudo isso que você falou é muito importante, é você. Sim. Você se entender, você começar a enxergar aquela sua potência mesmo. Ah, com certeza. Você saber que, cara, vai ter um dia que eu tô mais assim, outro dia que eu tô melhor, outro dia que eu tô superpoderes lá bombando. Uhum. E você entender que, cara, quando você estiver entrando numa situação que você já conhece, né? Porque já passou por muitas situações de dor, Uhum. e você fala, não, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Vai existir? Vai, mas eu vou passar isso e rápido, vou sair rápido dessa Exatamente. situação. Então, Exatamente. o primeiro, né? Porque a gente tem muito isso, né? A gente quer cuidar de todo mundo, mas a gente acaba não olhando, se enxergando e olhando Sim. pra si próprio. Então, cara, se enxergar e se É entender, o primeiro lugar, né? Esses superpoderes, essas dores, é muito importante. Eu tirei muita culpa das minhas costas, né? Eu posso falar por mim, né? A gente gosta de dar nossos exemplos porque são nossos. Muita culpa das minhas costas por ter sido mãe, ter me separado, ter toda mãe que se separa, pai que se separa, ele carrega uma culpa. Ah, eu não sou um bom pai por conta disso. E aí essa culpa vai levar você a ter várias atitudes que só vão piorar essa situação, né? Fazer você compensar as coisas fazendo merda, né? Dando presente, dando sem necessidade, fazendo tudo que o filho quer, sem ensinar os valores pra eles. O filho com 40 e tantos anos na cara e você tá querendo cuidar do filho igual um bebezinho, Sim. não deixando o filho crescer. Dependência emocional. Cara, entendeu? Então, culpa, assim... cara, então várias coisas que fazem com que, cara, a vida não prospere. Inclusive, nem a sua, nem a... Não, nem a sua, nem a do filho, nem a de quem que você convive, né? Então, entender, né? Eu, Silvia, entender como a minha mente funciona foi a maior libertação que eu tive na minha vida, de verdade. Foi a maior liberdade que eu já experimentei, porque hoje eu sei mesmo o ambiente que me faz bem e o que não me faz. As pessoas que fazem liga com a minha personalidade e as que não fazem. E as que não fazem, eu consigo conviver e dar limite nessa convivência. Então isso para mim foi muito importante, porque eu sempre fui uma pessoa
agregadora. Só que essa coisa de ser agregadora, às vezes você carrega pessoas que não tem nada a ver com você, mas para não ficar feio, mas para não pegar mal. Então, isso para mim foi um ponto crucial. E das escolhas que eu faço hoje, né, desde que eu conheci você de verdade, sem hipocrisia, seja do amor, do trabalho, da família, são conscientes e sem culpa. Então, isso para mim realmente foi um ponto mais importante de eu saber como minha mente funciona. E para você, Marcelo Não, Gaspar? inclusive, eu que gosto muito, né, curto muito a física quântica, tinha um cientista, né, que o que ele fez? Ele fez uma escala e onde ele colocou os sentimentos, né? E esses sentimentos, eles geram uma frequência em hertz, né? Que é o que? A nossa frequência, né, vibratória e tal. E o sentimento culpa, cara, ele tem uma frequência muito baixa. É mais baixo que o ódio. Realmente, se você pegar essa escala, chama escala de Hawking. David Hawkins. Hawkins. E você olhar, cara, os sentimentos de quê? De medo, de culpa, de raiva, eles estão ali, por quê? Vergonha. E aí, o que acontece? O universo, ele entende o quê? Que nós somos energia, energia que tem uma frequência X. Cada um de nós está vibrando nessa frequência. E quando você está ali vibrando na culpa, que você está o tempo inteiro, o que você vai trazer para sua vida? Aquela mesma frequência. Coisas que fazem Coisas que ressonância fazem com essa com frequência, ressonância né? com isso. E culpa, principalmente. Tá vibrando culpa, E aí vai você atrair fica amor, mais e não mais vai, e né? mais e mais e nisso você não tem o discernimento, a percepção de, cara, eu não quero sentir mais isso. Foi o que aconteceu comigo. Como eu falei aqui, cara, trabalhei embarcado há muitos anos. E eu tinha uma culpa gigante, cara, que eu tava longe dos meus filhos. Que eu sou um pai péssimo porque eu estava longe do filho. Cara, eu ficava vibrando naquela culpa ali. E a partir do momento que eu falei, cara, mas isso não tá certo. Isso não tá certo. Eu tô sempre ali, ó, vibrando, cara, eu sinto culpa, eu tenho que tentar preencher essa culpa com alguma coisa, fica um vazio ali. E a vida não prospera, não anda, não, sabe? E aquilo vai te consumindo, né? E aqui e se você deixar, você vai ficar anos e anos e anos e anos naquela situação. E aquilo vai te deteriorando. Sim. Entendeu? A ponto de realmente isso se tornar não mais energético, para uma doença. Quiçá até uma doença muito braba, tipo um câncer. Sim. Então, realmente, se você não cura isso, se você não se entende, e você não cura e eleva a sua frequência realmente vibratória, cara, você vai estar se autodestruindo. Sim, né? sim, com certeza. Isso que você falou é uma coisa muito... Entrei na física quântica que eu amo, mas que é uma coisa que... Tudo é isso, né? Tudo tá ligado. A física quântica tá na nossa vida o tempo inteiro, porque nós somos energia, o que você falou, são essas vibrações, né? Aquela velha historinha da sementinha. Você não vai plantar uma semente de milho e querer que dê amora, não tem como. Então não vai vibrar culpa e querer receber tudo, atrair o amor, a paz. Não vai. São só sentimentos desses hertz, dessa vibração, né? Isso é muito, muito legal. E o que se faz, por exemplo, para elevar a vibração? Já que você está falando e você gosta de física, a gente está falando de mente, mas como nós somos um bloco de energia, né? Você está vibrando culpa, você está vibrando todas essas... fazendo ressonância com todos esses sentimentos ruins. Como é que você dá uma quebrada nisso, por exemplo, para elevar sua frequência? Então, principalmente você entender Pequenas que ações. isso não é bom para você e você vai criar objetivos que te tirem disso. Sim, mas depois eu estou falando de fazer coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu. Quando eu estou vibrando, por exemplo, eu sei que eu funciono da seguinte forma. Um exemplo bobo. Eu fico muito feliz quando eu faço a lista do que eu tenho que fazer no dia. E quando chega o final do dia, eu tiquei tudo. Cara, isso pra mim é tipo assim, um pódio. Eu me sinto, sem brincadeira, lá, só falta estourar champanhe. Porém, quando eu olho e eu não executei, se eu deixar uma coisinha não muito relevante, tudo bem. Mas eu não executei quase nada, eu me sinto muito derrotada. Então, o que eu aprendi?
primeiro eu tenho que aprender a fazer a lista, pra eu não me decepcionar. Porque eu botava 20 coisas, então todo dia eu tava decepcionada. 20 coisas, não conseguia fazer. Não então, era uma lista congruente com o tempo que eu tinha. Então eu aprendi essa congruência, se conhecendo. Não, peraí, isso me faz bem. Então vamos lá. Deixa eu ver o tempo que eu tenho. Então eu faço uma lista que é possível. Se eu realmente não executar, a não ser que tenha acontecido uma coisa, um imprevisto bizarro, tudo bem. Mas fora isso, eu vou ter tempo e é possível. Hoje eu sei fazer a lista do possível. E realmente quando eu não faço, foi por procrastinação ou por algum motivo meu que não foi maneiro. Mas é possível fazer aquilo. Então eu faço uma lista para ser executada, possivelmente executo. Isso, para mim, no final do dia, me dá uma dopamina, uma injeção de dopamina alta. Ou seja, eleva a minha vibração. Quando a gente fica feliz, a gente eleva a vibração. Então, eu estava falando nesse sentido. Tipo, você está vibrando culpa, está chateado. Vai procurar o quê? Ambiente, fazer coisas, né? Já teve consciência. Cara, eu tô desse jeito. O que você pode fazer? Então, treinar é elevar a sua é. energia, concorda? Começar o seu dia com aquilo que você acredita, que, por exemplo, no meu caso, eu descobri que até através de um livro chamado Milagre do Amanhã, que eu criando uma rotina minha, vencedora logo pela manhã, que é fazendo as coisas que são para mim, que no caso seria uma meditação, uma oração, fazer o treino, entendeu? Ou você estar conectando com a tua espiritualidade, né? Então, são ferramentas que você vai descobrindo ao longo da sua caminhada que aquilo faz bem para você sair, né? E já começar o dia com a frequência elevada. Já começando. Né? E já não fazer ressonância com esse tipo de sentimento e pensamento, né? Porque os pensamentos são que geram sentimentos de baixa frequência. Então, a coisa é simples? E é tão simples que a nossa mente não quer nada simples. Ela quer complicar. Porque é bonito você aprender um super protocolo e executar. O amor é complicado? Ele é muito simples, por isso que é difícil. As pessoas querem, né, reinventar a roda. Então é isso. É acordar, já fazer algo bacana para o seu dia começar bem. E realmente saber... mas eu não tenho tempo, né? A gente escuta muito isso, né? Não é a sua prioridade. Aí você não vai ter tempo. Não tenho tempo. Cara, você dá o seu jeito. Dá o seu jeito se quiser. Se é pra tu acordar às 6 horas para acordar teu filho para ir pra escola às 7... acorda às 4h30 que tu vai conseguir fazer tudo o que você... Sim, ou 5 então, horas. Mas para mim não dá. Tudo não, é uma questão de você querer. Né? Isso aí. Principalmente o primeiro passo é isso, querer e se melhorar. Repito, vou encher o saco, vou falar sempre, e é isso mesmo. Vai se conhecer, vai saber como sua mente funciona. Entendeu? Corre atrás disso, porque isso vai ser um ponto, realmente um marco na sua vida. Tá? Esse é o ponto de partida que a gente acredita para que você mude a sua consciência e com isso deslanche, cara, em todos os pilares da sua vida. Exatamente. É o recado que eu tenho para dar. E aí, hoje? Gostou? Gostei. E você? Pô, também? Eu adorei. Eu tenho certeza que você que está assistindo adorou. Então, já que você adorou... Vamos pedir de novo, Vamos pedir de novo. Eu me tornei a pessoa que eu mais recriminava na vida. Eu me tornei essa pessoa. Dê um like, compartilhe. Mas somos essa pessoa, porque é verdade. Exatamente. Se você conhece uma pessoa que acha que tem que conhecer a mente dela, que esse papo vai ser maneiro, cara... Compartilha com umazinha só. Isso vai fazer com que mais pessoas tenham esse conhecimento e, enfim, a gente está querendo aqui causar o despertar, né? Aumentar a percepção, não só trazendo pra gente também, trazendo coisas pra gente para nos melhorar, mas você que está assistindo. Então, compartilha. Aquele likeão. Dá um likeão. Manda ver aí, compartilha, manda para as pessoas que você ama, para as pessoas que acham que isso vai ser importante de conhecer. E assim, eu amo esse podcast porque eu sou o cara do podcast, eu aprendo demais. Eu acho que uma das coisas que influenciou muito a gente estar aqui hoje, né? Pô, a gente chegar até aqui hoje, tá conversando com você que está aí escutando a gente, é isso. Todos nós temos algo a ensinar, tá? Eu dou até... Assim, só para finalizar, que eu gosto de contar essa história. Sim. Eu dou até o exemplo, cara, eu trabalho embarcado, eu estava trabalhando lá na África, num país lá chamado Guiné Equatorial. E a gente desembarcou lá num porto bem longe da cidade,
E pegamos lá uma vanzinha toda ruim, parecia aquela van de 1940. E a gente pegou aquela van toda arrebentada, não sei o que, e cara, no meio da estrada lá, a van parou. E a gente começou a empurrar a van, daqui a pouco a gente olhou, tinha um boteco, no meio do nada, né? E aí a gente parou naquele boteco e, pô, os gringos tudo, né, caraca e tal, e... Pô, boteco, né? Acabamos de desembarcar querendo todo mundo, ó. Tomar cerveja. Aí sentamos lá pra tomar uma cerveja, enquanto o agente lá ia, sei lá, correr atrás de consertar. De outra van e tal. E aí chegou um cara bêbado. Cara, ele tava fedendo, cheiro. E ele começou a andar ali pela gente, assim, a galera meio olhando, meio de lado, assim, né? E eu tinha visto, cara, eu sou muito fascinado por árvore, né? Madeira, eu gosto de coisas de madeira, isso aqui. E eu tinha visto uma árvore gigante, que é uma árvore que é uma das maiores árvores que tem na Amazônia. Que até eu tenho tatuado aqui no meu braço. E, cara, eu olhei aquela árvore e eu falei, cara, tu conhece essa árvore tal, tal, tal? O cara sentou do meu lado, o bêbado. E ele falava, lá na Guiné Equatorial eu falo espanhol. Eu falo espanholzinho, né, tal. E aí ele sentou do meu lado. Ele me deu uma aula de ar. Eu perguntei, cara, tu é daqui? Ele falou, eu moro minha vida toda aqui. E ele deu uma aula Tudo de que árvore. esperava, né? Não, aquela ali é não sei o quê, aquela ali é não sei o quê. Então, isso foi um grande aprendizado para mim, que todas as pessoas têm algo a nos ensinar. É verdade. Se abra para isso. Às vezes é uma pessoa... eu vejo muito isso, né? Que no seu julgamento não vai te ensinar assim, nada, né? Eu vejo muito isso até com os próprios... A Gringolândia lá, a galera olha assim, tipo, o outro com um ar de, tipo, superioridade. E todos nós temos algo a ensinar. Sim. Então é por isso que esses papos aqui, essas pessoas que a gente vai trazer aqui, isso enriquece muito. Sim. Né? Pega aí o teu tempo, assim, vai lavar uma roupa, uma louça, não sei o quê, ou vai, sei lá, caminhar, bota o podcast, escuta, cara, porque a gente sempre aprende algo. É isso aí. Aprende algo com as pessoas. Se abra, né? Eu falo muito isso aqui em casa, se abra para essas pessoas que se achegam até você para aprender mesmo, com o coração aberto para isso. Então, é uma história que eu gosto muito de contar e eu aprendo muito com essas histórias de vida, né? Essas experiências. Por isso que eu amo essa coisa de estar viajando, indo para conhecer vários países e tal. Culturas diferentes. Porque a gente aprende muito, 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 muito. É verdade. Inclusive no nosso paísão, né? Que nosso paísão é com gigante. Certeza. Muito boa, amor, essa história. Valeu mesmo. Então é isso. Até o próximo podcast. E o próximo podcast, episódio 4, nós vamos falar de saúde e temos uma convidada especialíssima. É verdade, Camilex. Então, não perca, né, o próximo também. Valeu. Obrigado, valeu. Grande beijo.